Bom, pessoal, então, né, vamos dar início às ferramentas, né, a revisão sobre as ferramentas. Então, vamos começar pelo PDCA, né, o ciclo PDCA. Nós vimos, né, que essa ferramenta é extremamente importante para o gerenciamento, né, de toda a qualidade dentro de uma empresa. Então, o ciclo PDCA, ele deriva aí das iniciais, né, da plan, em inglês, plan, do check e act, que significa planejar, fazer, checar e agir, né, executar. Então, inicialmente, né, a primeira etapa do ciclo PDCA é realizar o planejamento, né, então identificar o problema que está ocorrendo dentro da empresa, dentro de um produto, se existe um defeito no produto, qual é esse defeito, né? Da onde ele está surgindo, né? Onde ele está começando, por que ele está começando. E a partir da identificação desse problema, né, consegue-se criar esse planejamento de melhorias, né, um plano de ação para tentar aí corrigir esses defeitos e tudo mais. A partir desse planejamento, então, a próxima etapa é fazer, executar esse plano, né? Então, pegar tudo que foi planejado e aplicar dentro da empresa, dentro do processo, no produto e tudo mais. Então, sempre envolvendo todas as pessoas, né, que estão ali relacionadas a essa determinada etapa. Então, sempre, né, ter o engajamento dos funcionários, como a gente já falou, extremamente importante, né, e executar, né, tentar colocar em prática tudo aquilo que foi planejado. A partir daí, né, checar, analisar se tudo que está sendo executado está de acordo com o plano, né, que foi realizado. E se está de acordo com o plano, se realmente teve o resultado que era esperado, né? Então, se teve um resultado esperado, ótimo, né? O processo deve ser padronizado, né? Problema resolvido. Né? Compartilhar esse resultado, esse aprendizado, tentar, às vezes, né, aplicar em outros setores, quando possível, beleza, certo. Né? O problema está resolvido. Se o problema não for resolvido, né, se essa implantação desse planejamento não está dando certo, não consegui resolver o meu problema, né, volta, né, reflete, procura novamente os problemas, né, então aqui é a hora de agir, né, procurar quais são os problemas e tudo mais, por que não está funcionando, volta novamente, faz outro planejamento e aí gira o ciclo PDCA. Tá? O ciclo PDCA é bastante utilizado, né, pessoal? Porque ele é um ciclo de melhoria contínua, como a gente já viu, né? Sempre você pode melhorar alguma etapa, algum produto, em algum momento você consegue melhorar. Então, sempre aplicando esse ciclo, né, a empresa ela vai garantir a sua melhoria contínua, né, vai garantir que ela sempre está procurando os problemas, identificando, tentando melhorar. Né? E isso é fundamental para que se tenha aí um bom gerenciamento da qualidade, um bom controle de qualidade e, claro, um produto de qualidade no fim do processo. Bom, pessoal, e o 5W2H é uma ferramenta também, né? É bastante utilizada, bem específica, né? Porque ele é um checklist, tá? Então, esse checklist ele é utilizado para se ter uma visão geral de todo o processo. Né? Então, responde-se algumas questões específicas dentro de um processo, de um projeto, de uma determinada etapa, enfim, né? Pode-se aplicar o 5W2H em qualquer etapa, sempre com a finalidade de excluir as dúvidas, né, que possam aparecer durante o processo. Então, sempre esse questionário deve ser respondido por todas as pessoas envolvidas, né? Isso é fundamental. Por quê? Respondendo esse questionário, os gerentes, né, os líderes conseguem observar quais são as visões que os funcionários têm e cada um, né, muitas vezes observa problemas diferentes que estão sendo
vamos dizer assim, fundamentais para aquele problema, né? Então, se um funcionário consegue identificar algo diferente de outro, né? Isso é bom lá no fim para que se avalie qual a melhor opção, qual caminho seguir e tudo mais. Então, basicamente, né, o 5W2H significa a inicial, né, de pronomes interrogativos, em inglês, tá? Então, são 5 pronomes que se iniciam com a letra W e 2 que se iniciam com a letra H, tá? Então, basicamente, respondem-se essas questões, né, para que se tenha ali no final deste questionário um direcionamento, uma posição, né, a resolução de um problema ou algo que se possa melhorar e tudo mais. Então, basicamente, né, o 5W, what, o que, who, quem, when, quando, where, onde e why, por quê. Então, respondendo essas perguntas, consegue-se observar dentro do processo o que é o meu problema, quem está gerando esse problema, quando esse problema é gerado, onde ele é gerado, por que ele é gerado, tá? Quando se é aplicado algum determinado tipo de problema, mas pode ser aplicado ao processo, enfim. E do H, né, os dois Hs, how, como isso está sendo gerado. E how much, quanto custa? Quanto isso está custando para minha empresa de prejuízos? Quanto isso custa para eu melhorar? Né? Então, aqui consegue-se observar os problemas e, ao mesmo tempo, procurar melhorias e observar também quais as etapas no processo, né, que precisam ser ajustadas, melhoradas e tudo mais. Então, essa ferramenta é bem importante também. Temos também, gente, o diagrama de causa e efeito, tá? Que nós vimos que ele é bastante utilizado na identificação de problemas e quais, né, identificação de problemas e quais os efeitos que esses problemas causam. Esse diagrama também é conhecido como o diagrama de espinha de peixe ou diagrama de Ishikawa, tá? Por conta ali do seu formato, né? Que tem o formato de uma espinha de peixe. Então, o objetivo desse diagrama é ilustrar a relação entre as causas de um problema e o efeito que esse problema causa, né? Então, a gente viu lá um exemplo, né, de um conjunto de causas que vão gerar um efeito. Então, esses conjuntos de causas dentro do processo podem vir de matérias-primas, meio ambiente, procedimentos, equipamentos, informações, pessoas, né? Então, eu posso aplicar esse diagrama em geral e observar aqui em qual etapa eu tenho problemas, as causas do meu problema, e qual o efeito que isso causa nos meus bens ou serviços. Ou então, eu posso aplicar isso aqui para determinada etapa do processo, né? Então, se eu aplicar lá nas matérias-primas, eu vou desenvolver outro diagrama, né, específico para as matérias-primas, mostrando esquematicamente qual o meu principal efeito, né, quais são as causas que estão gerando esse defeito ali no meu produto. O brainstorm, gente, a gente viu que é conhecido como tempestade de ideias, né, então é bastante utilizada na elaboração dos diagramas, né, então são ferramentas aí que a gente consegue utilizar juntas. Né? Então, o brainstorm ele vai possibilitar a produção, né, de várias ideias para tentar solucionar esses problemas. Então, basicamente, se tem 3 etapas, né, envolvidas aí no brainstorm, que é a definição do problema, a fase criativa e a fase crítica. Né? Então, basicamente, se reúne um grupo, que será o grupo responsável. Geralmente é importante que tenham pessoas de vários setores, de áreas diferentes aí, para se conseguir uma visão mais geral. Então, o líder ali vai definir o problema. Na fase criativa, né, todas as pessoas vão iniciar a tempestade de ideias, né, como se diz também no brainstorm, porque cada pessoa vai gerar, vai dizer várias ideias para melhorar aquele problema e vão identificando as causas e que isso está causando, qual efeito isso está causando e tudo mais. Então, né, com todas essas ideias, consegue-se ali, né, na fase criativa e depois na fase crítica, a seleção das ideias e dos principais problemas, dos principais efeitos e tudo, né, consegue-se então, a partir do brainstorm,
utilizar junto, né, com o diagrama de causa e efeito aí uma visão geral de todo o problema e como isso pode ser melhorado. Vimos também, pessoal, o histograma, né? O histograma é um método gráfico, tá, de controle. Então, no histograma, como a gente tem aqui no exemplo, consegue-se obter uma distribuição de frequências de um dado evento, então de um dado problema. Se eu tenho lá 100 peças de determinado equipamento, de determinado produto, 100 peças do produto, dessas 100 peças, 20 peças estão saindo com defeito todos os dias, então eu consigo fazer um gráfico, né, de distribuição, número de problemas, qual a intensidade, o que isso está gerando, né, isso está gerando problemas no meu produto, está gerando problemas no meu processo, eu estou tendo que descartar esses problemas, né, então a partir do histograma consegue-se ter uma visão esquemática, né, de tudo o que está ocorrendo ali dentro, tá? Temos também, gente, o diagrama de Pareto, que é bastante parecido com o histograma, né? O diagrama de Pareto também é conhecido como diagrama ABC. E aí, o diagrama de Pareto pode ser utilizado junto com o brainstorm, né? Então, a partir das causas que foram levantadas lá, pode-se utilizar o diagrama de Pareto como uma forma mais visual dos problemas, né? Ele é parecido com o histograma, como eu falei. Mas, ao invés dele identificar uma distribuição de frequências desse efeito principal, no diagrama de Pareto a gente avalia como essas causas vão se distribuir dentro do efeito principal, tá? Então, levantei lá dentro do brainstorm as ideias, né, as causas que estão gerando um problema, como eu posso melhorar isso, né, e como isso vai ser distribuído dentro do meu processo, né? Então, eu tenho ali diversos problemas, então o meu produto está saindo com defeito, em várias etapas, como isso se distribui, né? Então, eu tenho um defeito que ocorreu aqui nessa etapa, ela está sendo distribuída para a próxima, né? Porque deveria ser corrigido anteriormente e tudo mais. Então, eu consigo ter uma visão geral de tudo isso. E os diagramas de fluxos de processo, né, gente? A gente viu a importância aí desses fluxogramas, tá? Porque eles vão ter uma sequência, né, que vai ser utilizada dentro de uma etapa ou dentro de um processo como um todo. E a partir desses fluxogramas, a gente consegue tomar decisões, né? Então, nós vimos que cada um desses símbolos, né, que são utilizados, eles têm um significado, né? Eles têm nomes específicos, significados específicos, e cada um vai definir algo, uma sequência ou algo que deve ser prestado atenção em determinado momento, tá? Vimos as principais aplicações dos fluxos de processos, então eu consigo utilizar os fluxos para indicar onde as causas levantadas no diagrama de causa e efeito estão, né? Então eu consigo identificar isso, indicar, né, dentro do meu processo onde estão essas causas. Eu consigo facilitar o entendimento do processo como um todo, né? Eu consigo identificar as oportunidades de melhoria, então, em determinada etapa do meu processo. Então, nessa etapa, eu preciso melhorar, eu estou com muitos defeitos e tudo mais. Então, é algo esquemático, onde se consegue visualizar de forma geral tudo o que está ocorrendo, né? E também a aplicação desse diagrama auxilia no desenvolvimento, na descrição, na documentação das melhorias que eu vou utilizar, né? Então, é fundamental que se tenha esse diagrama, né? É uma ferramenta, claro, que pode ser utilizada aí, mas ela facilita bastante a visão dos gestores, né, do processo como um todo.